O tema TDAH, como você falou, está na moda, né? Tem muita gente hoje em dia que tem aparecido, né, fechamento de diagnóstico para TDAH um atrás do outro. Você vê aí, há pouco tempo atrás, a incidência era em torno de 4, 5%, né, da população, e de repente, ao que parece, deu um boom, que agora está aparecendo um monte de gente que tem um transtorno de déficit de atenção. E o que que é esse transtorno, William? As pessoas têm algumas dificuldades em especial. Por exemplo, elas vão ter, como o nome já diz, dificuldade de manter o foco, Uhum, dificuldade de manter a atenção, uhum, dificuldade de, portanto, aprendizado, muitas vezes está associado, porque se eu tenho dificuldade de manter o foco, de manter a concentração, a atenção, ora, é difícil, então, né, de você se manter em um determinado tempo em uma determinada tarefa. Então, imagine esse indivíduo para estar estudando e aprender algo novo. Então, é geralmente associado à dificuldade de aprendizado também. uhum. E alguns também desses indivíduos que têm transtorno de déficit de atenção pode ter associação com impulsividade. Então, são pessoas que não conseguem se controlar e são impulsivos em relação ao seu aspecto comportamental. Então, essas são algumas características do indivíduo que tem TDAH. Agora, nem todo TDA é H. O que quer dizer isso? Nem todo transtorno de déficit de atenção está associado à hiperatividade. Entenderam? Hum. Então, o que tem que ficar claro é que às vezes a pessoa tem só o transtorno do déficit de atenção. Mas ele não é um cara hiperativo. E tem pessoas que têm. Portanto, a déficit de atenção mais a hiperatividade, tá? Então, pode apresentar de duas maneiras diferentes aí. Ele pode ter só a imperatividade, professor? Não, geralmente não, porque essa hiperatividade, quando ela está sozinha associada, então, se não tem nenhum tipo de transtorno de déficit de atenção, ele não é hiperativo, ele só tem, então, como diz o povo, um excesso de energia para gastar. Entendeu? Isso não compromete a sua capacidade cognitiva, ele só tem uma capacidade de expressão maior através da expressão física, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu sempre achei que eu tinha, né, TDAH tal, por ser um pouco, às vezes, né, ansioso, um pouco, às vezes, nervoso, me movimento bastante e tal. Só que eu venho testando isso já faz algum tempo, me autoavaliando, né, me auto-refletindo, que é o que a gente aprende dentro da metacognição, né? E aí tem Sim. esse detalhe, professor, que eu vejo que eu acho que eu não sou mais TDAH, mas eu acho que a minha ansiedade, eu acho que ela supera, sabe, isso e acaba deixando eu imperativo o suficiente para eu poder ficar me movimentando ali, sabe? Eu não sei se realmente é assim ou não, porque para você ter certeza, tem que fazer um teste de certo, né, professor? Tem que fazer um teste, uma avaliação, você tem que ter, por exemplo, se for no seu caso, né, tem que acompanhar durante um tempo para ver se você realmente tem o transtorno ou não. Tem alguns testes que você pode fazer, né? Geralmente, William, não se faz um teste em um único só ambiente, em uma única só situação. Às vezes, vou pegar um exemplo, às vezes a criança, ela é hiperativa na escola porque simplesmente em casa ela fica sozinha, é filho único, fica sozinha, só na frente da televisão ou na frente do celular. Quando chega na escola, tem uns amiguinhos, tudo da mesma idade, há um monte de uma vez, um monte de possibilidade. Então a criança quer mais é brincar. Então, quer dizer, depende um pouco da questão ambiental, sabe? Às vezes o ambiente favorece um determinado tipo de comportamento que sugere que a criança tenha isso ou aquilo. Mas tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Por isso que não só no ambiente. Você tem que avaliar, por exemplo, se você está falando que você é TDAH no ambiente universitário, no ambiente escolar, tem que ir lá na escola e ver como é que você é. Depois, tem que ver na sua casa como você é. Será que você Hum. tem esse mesmo comportamento em casa? Então, quer dizer, você começa a avaliar o indivíduo em todos os ambientes onde ele se expressa e ver se realmente o indivíduo, né, tem esse tipo de comportamento e que prejudica o seu desenvolvimento. Tem que ver isso também. Porque tem professor que fala, essa criança, né, ou então aquele adolescente, aquele adulto, ele tem transtorno de déficit de atenção, tenho certeza. Mas só que ele só é assim em sala de aula. Entendeu? Quando ele Hum. está no trabalho, ele não tem isso.
Talvez o que Entendi. seja, o que esteja acontecendo é que o professor seja desinteressante, tu entendeu? Então o cara não Uhum. tem interesse pelaquela aula, o cara vai lá, bota um slide e fica falando ali no mesmo tom. Cara, hoje eu estava falando com alguns alunos, inclusive do curso de psicologia, falando sobre essa questão do TDAH. Será que realmente você é TDAH? Ou é o seu ambiente que proporciona um comportamento de TDAH, entendeu? Entendi. Pois é legal isso, professor, porque a gente, né, dá sempre aquela desculpinha, não, porque eu sou TDAH, daí por isso eu posso procrastinar, é por isso que eu faço isso, por isso que eu faço daquela forma. Mas, na verdade, ela está se auto-sabotando, né? Se tu for contar com isso, né? Porque se não é feita uma avaliação mesmo, né? Eu acho que essa avaliação, acho que é feita por um psicólogo, eu não sei se é psicólogo ou não. Sim, geralmente o psicólogo é que vai fazer, tem uma bateria de testes que ele pode estar Aham. realizando, né? Às vezes, dependendo, o psiquiatra também pode estar ajudando aí, né, nessa interpretação. Geralmente, o diagnóstico fecha é o clínico, né? No caso, o médico, mas quem faz a avaliação e depois direitinho, geralmente é o psicólogo. Pois daí a gente pega esses comportamentos, né, que a gente mesmo se auto-sabota, inventando uma desculpa, porque a gente tem o TDAH, o famoso TDA ou TDAH, que o professor acabou de explicar, né? E aí o que acontece, professor? A gente acaba inventando essa desculpa e não tem mais eficiência em nada, porque tudo é o TDAH, toda desculpa é o TDAH. E aí, como a pessoa não faz um teste com o psicólogo, realmente não sabe se realmente aquilo é efetivo, né? Agora eu vejo, professor, dentro do ambiente, né? Vamos jogar aqui um pouco para o ambiente infantil, por exemplo, que os professores fazem a avaliação, mas só esse fato que o professor contou agora, que às vezes a criança ela está isolada em casa, né, dentro do ambiente dela, quando ela vai para um ambiente onde tem mais estímulos, né, que são a questão das outras crianças, enfim, ela acaba tendo mais energia ali para gastar, porque está acumulada essa energia, vamos dizer assim. E aí até os próprios professores acabam às vezes avaliando errado o aluno, falando que ele tem falta de atenção, tá, mas na verdade o que ele quer é experimentar coisas novas, né? Claro, cara, tu imagina o seguinte, vamos lá, você pensa, a criança toma, vamos lá, vou pegar uma criança que vai de manhã para a escola, acorda de manhã cedo, ela é um filho único, então tem às vezes uma diferença de idade com o irmão, então ela quase não brinca. Aí de manhã toma Nescau, olha só, é uma bomba calórica, toma Nescau, come pão e sai com energia total. Chega na escola é o seguinte, tá todos os amiguinhos, um ambiente grande, espaçoso, que ela pode se soltar. Cara, aí você pede para a criança, ei, agora você para, você não vai brincar. Você vai ficar ali sentadinho, prestando atenção na atividade do prof. Cara, às vezes isso aí é quase impossível, entendeu? Então, talvez o ambiente, como eu disse para você, não propicia a criança a descarregar toda a energia, porque não podemos esquecer que criança é criança, né, meu? Quer gastar. Eu me lembro que eu jogava bola de 8 horas da manhã até meio-dia. Não me pergunte como é que eu corria 4 horas direto, mas eu tinha energia para isso. Entendeu? Sim. Então aí você quer que a criança fique observando o professor sentadinho, bonitinho? Isso não é muito fácil de se conseguir. Tem que ter, William, um negócio chamado controle inibitório muito grande, que é ali, ó. É Cara, difícil. e é difícil, pô, é difícil. É Ainda difícil mais o adulto. Eu estava difícil falando adulto, hoje, é. eu falei, né? Estava falando com os alunos da psicologia hoje. Eu falei, diz para mim, todo mundo tem eventualmente um comportamento de transtorno de déficit de atenção, mas não que ele seja. Eu dei exemplo, vai lá um professor, mete um slide para vocês. Aí diminui a luz, bota um slide, fala no mesmo tom. Aí eles começaram a falar, meu Deus, ninguém aguenta, cara, rapidinho eu perco a atenção. Peraí, você perder a atenção não quer dizer que você tenha déficit de atenção, você tem déficit de interesse. Né? Não, pessoal, realmente. Quer dizer, agora, isso eu estou falando com adultos na faixa de 20, 25, 30. Tínhamos até um senhor na conversa de 60 anos. Eles sabem para que eles estão lá, o que eles estão fazendo lá, mas e a criança, meu? Pois é. Entende? Então, muitas vezes o professor usa uma estratégia que não favorece o aluno a manter-se focado, atento, concentrado, né?